Então, gente, a ideia de que um relacionamento alcançou sua data de validade é bastante antiética para mim. Vocês sabem, quem tem me acompanhado aqui durante esses meses, sabe o quanto eu levanto a bandeira da recuperação do relacionamento, o quanto eu tenho fé que os casais conseguem se recuperar mesmo diante de tantas crises, o quanto eu tenho fé, né, na responsabilidade que a gente tem sobre os nossos atos e as nossas ações dentro desse relacionamento. Então, eu acredito que para muitas de vocês que me assistem, já consideram, né, o final do relacionamento, o final do amor como uma tragédia que precisa e que deve ser evitada. Eu sou uma criatura extremamente esperançosa, né, e eu torço para que os casais eles prevaleçam, para que os casamentos eles se tornem cada dia mais duráveis, eles se tornem cada dia mais fortes. Mas eu também trabalho com algumas mulheres para as quais o amor já virou ódio, para as quais a esperança já virou amargura. Eu também trabalho com mulheres, né, que não têm mais condições de resgatar o relacionamento. Por que elas não conseguem mais resgatar esse relacionamento? Porque não há mais nada o que resgatar. Né? Tudo já virou amargura, tudo já virou discórdia. Existe uma ferida tão grande, tão imensa dentro daquele coração que ela precisa ser curada. Né? E mesmo que você parta para outro relacionamento, você precisa curar essa ferida dentro do teu coração. Por mais triste que isso pareça, né, às vezes a decisão mais certa a ser tomada é partir, né, é deixar que esse elo se rompa, é deixar que esse relacionamento chegue ao fim. E não há por que tentar um resgate quando o relacionamento não tem mais resgate, quando o relacionamento já acabou, quando não existe mais nada além de amargura, além de mágoas e além de distanciamento. Geizinha, um beijo grande, amor, seja bem-vinda. Rosana, um beijo para você. Rai, Cláudia, beijo para vocês, sejam muito bem-vindas. Bom, gente, então quando esse relacionamento acaba, quando não há mais nada o que recuperar e quando no final só restam mágoas, só restam desamores, só restam angústia, nesses casos, os casais, eles precisam de uma força interna muito grande, né? Eles precisam de um apoio externo, de um bom profissional para que eles possam curar essa ferida e essa dor no coração e seguir em frente em busca de uma vida feliz, de uma vida tranquila e de uma vida saudável. Mas essa ferida, ela precisa ser curada, né? Não adianta eu partir para um novo recomeço, para um novo relacionamento, levando as feridas que ainda estão dentro da minha alma e dentro do meu coração. Eu atendo mulheres, né, que levaram dos relacionamentos antigos resquícios de falta de harmonia, né, resquícios de falta de confiança, desamor, angústia, e acabam, né, colocando dentro de um novo relacionamento todos esses sentimentos negativos, o que atrapalha muito essa relação. Cleuma, um beijo para você, meu amor, seja bem-vinda. Então, gente, atrapalha muito a relação. Aquela ferida não é do novo casal, aquela ferida é daquele cônjuge que trouxe de um relacionamento antigo para dentro desse novo casal. Então, esse novo casal, ele não precisa ser recuperado, esse novo casal, ele não precisa ter as suas feridas cicatrizadas, porque aquela ferida pertence àquele cônjuge que já trouxe de um outro relacionamento. Então, é muito importante, gente, que ao ingressarmos num novo relacionamento, a gente cure as nossas feridas. E a gente não leve, não já adentre numa nova relação cheia de mágoas, né, cheia de angústias, cheia de desamor. A gente precisa levar para um novo relacionamento o que a gente tem de bom. Né? A gente precisa dar a chance para esse novo amor, reconhecer aquilo que há de melhor dentro da gente. A gente precisa se dar a chance de viver um novo relacionamento saudável e feliz. Mas, para isso, as feridas precisam ser curadas. Bom, nesses casos, você me pergunta assim, Josi, por que os relacionamentos eles fracassam, apesar de tantas medidas para que a gente consiga recuperá-los, de tantas medidas para que a gente consiga reanimá-los? E eu te respondo, a resposta algumas vezes é bem simples.
Talvez um dos cônjuges, eles queiram apenas ser quem são. Muitas pessoas adentram num relacionamento e vestem, né, um personagem que não são seu, que não é seu, simplesmente para agradar o outro, né? Existem muitas pessoas que mudam tanto a sua personalidade para agradar o outro que não se reconhecem. Eles vestem um personagem e esse personagem, cada dia, vai ficando mais difícil de ser interpretado, porque todos nós temos a nossa essência, né? Todos nós temos a nossa personalidade e o outro precisa gostar da gente pelo que a gente é e não pelo que a gente demonstra ser, né? Então, alguns relacionamentos eles acabam porque esse ator ele cansou de interpretar aquele personagem, né? Ele não aguenta mais, ele precisa liberar a sua essência, ele precisa ser quem ele é. Então, como aquele outro cônjuge não aceita a sua verdadeira essência, não aceita que ele seja quem é, eles acabam se separando, né, para que o cônjuge ator ele se solte, ele viva um novo tempo, ele viva quem ele é, ele demonstre, né, a sua verdadeira personalidade para o mundo. Rai, um beijo, amor, boa noite, Márcia Fernandes, um beijo. Então, gente, outra questão muito importante, né, nas separações são a questão do outro cônjuge ele não querer assumir a sua contribuição para a resolução daquele problema, né? Para ele, tanto faz. Aquele relacionamento já não interessa mais. Então, por mais que a mulher ela queira resolver aquela situação, ela queira recuperar aquele casamento, o homem ele não se sente mais interessado por aquela relação, né? Ele acha que aquela relação já não faz mais sentido para ele. E ele não vê, né, um motivo para se comprometer de mudar, para se comprometer de assumir os seus atos. Para ele, aquela relação não tem mais sentido, né? Ele quer viver livre, ele quer se soltar para viver um novo relacionamento, né, para viver uma nova realidade. Então, muitas vezes, essa é uma questão muito importante que faz os relacionamentos acabarem. Mas também existem causas mais profundas, como depressão, como algumas doenças, como vícios, enfim, são várias outras coisas que também são temas para outra live, para a gente poder discutir bem profundamente. Mas, para que a gente possa, né, para que eu consiga avaliar se o seu casamento ele pode ser recuperado, eu utilizo nos meus atendimentos individuais, uma técnica que ela é bem conhecida, que ela é usada por profissionais que trabalham com aconselhamento conjugal, que é chamada de A Minha História. Então, essa técnica, ela é formada por uma entrevista, onde eu pergunto como vocês se conheceram, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram um do outro, quais foram as qualidades do outro que chamaram a tua atenção, né? Eu pergunto também detalhes sobre o namoro, né? Momentos marcantes durante o namoro, como era o relacionamento de vocês quando vocês iniciaram e o que foi que mudou durante todo o tempo, como é o relacionamento de vocês hoje. Eu pergunto qual é a filosofia de vocês enquanto casal e eu pergunto principalmente qual é a sua opinião sobre os relacionamentos das pessoas que vivem ao seu redor. Né? Se você acha que o seu relacionamento é inferior ou é superior aos relacionamentos das pessoas que vivem ao seu redor. Então, eu baseio essa minha abordagem de entrevistas numa técnica utilizada por John Gottman, que foi um renomado pesquisador e que dedicou sua vida aos estudos de casais e que são mostradas no livro O que faz o amor durar. Nele, o Gottman ele descreve algumas entrevistas, né, realizadas com diversos casais, demonstrando cientificamente que a sua técnica ela recolheu resultados verídicos em 94% dos casais que ele avaliou. Então, antes de qualquer entrevista oral, o Gottman e os seus entrevistadores, que eram incrivelmente capacitados, eles deixavam bem claro aos casais que considerariam suas memórias pessoais como únicas e que eles só poderiam aprender sobre o relacionamento por meio delas. Então, naquele momento,
os especialistas eram os casais. Eram eles especialistas nas suas histórias, eram eles que contariam com detalhe toda a sua trajetória, né? E que precisava ser bem descrita e que precisava ser bem trabalhada. Então, quando a história oral ela estava completa, ele analisava aquelas respostas de cada casal e aí ele avaliava se a história do relacionamento ela era positiva ou era negativa. A entrevista da história oral é exatamente isso, é uma medição muito forte da satisfação do relacionamento, porque as atitudes e as preocupações atuais do casal, elas tingem as recordações que você tem, né? Ela modifica tanto as suas memórias quanto a sua história. Então, se você vive um momento, se você está bem dentro do seu relacionamento, se você vive um momento saudável, um momento feliz, você tende a relembrar traços da sua história, você tende a trazer para suas memórias momentos positivos. Né? Mas se você não está bem dentro do seu relacionamento, se você e o seu cônjuge não estão se dando bem naquele momento, você tende a resgatar traços negativos. Você tende a lembrar as coisas ruins que aconteceram no primeiro encontro, durante o namoro, enfim, durante toda a trajetória de vocês. Então, as memórias da gente, elas dependem muito do estado de espírito que a gente se encontra nesse momento. Então, quando a gente está para baixo, quando a gente está magoado, quando a gente está infeliz, a gente tende a lembrar daquilo que é ruim. Se a gente está bem, se a gente está feliz, a gente tende a lembrar das coisas boas. Né? As boas lembranças, elas fluem naturalmente. Então, existe uma base biológica para esse fenômeno. As pesquisas recentes feitas por neurobiólogos acerca dos processos cerebrais, elas mostram que o cérebro ele reescreve e reorganiza as memórias com base no que elas significam para nós naquele momento. Então, se eu estou bem, eu lembro de coisas boas, eu reorganizo a minha memória e trago à tona somente coisas boas. Se eu estou mal, se eu estou infeliz, eu faço essa mesma reorganização. Só que, ao contrário de coisas boas, eu trago só pensamentos negativos, eu trago só momentos de desarmonia, eu trago só momentos, né? Eu trago lembranças em que eu fui infeliz, em que o outro me fez infeliz. Então, a nossa identidade, como a gente se percebe, né? Quem a gente acha que é, da onde a gente veio, tudo isso ela depende de redes neutras que não param de se desenvolver. Então, durante toda a nossa vida, essas redes neutras do nosso cérebro, elas vão se desenvolvendo. Então, vão mudando a perspectiva que a gente tem. Se vocês já tiveram boas memórias do casamento, mas agora vocês acham que o cônjuge de vocês é um grosseiro, é um mal educado, que só faz coisas ruins, a sua memória ela se modifica. Você só vai lembrar do que é ruim dele, você não consegue lembrar dos pontos positivos. O cérebro, ele gira para o passado e ele extrai novas regras que acabam se encaixando na situação atual. Então, se eu estou infeliz, eu trago coisas ruins. Bom, gente, mas existem 5 dimensões que devem ser avaliadas durante essa entrevista. E a primeira dimensão é o sistema de ternura e da admiração. Casais felizes, eles contam sua história com amor, eles contam sua história com calor, com afeição, né? Com respeito um pelo outro. Os elogios, eles são extremamente espontâneos. E você fala, né, as coisas boas fluem naturalmente. Você fala do outro com amor, com afinco, com carinho. Você descreve a tua trajetória com emoção. Você descreve a tua trajetória com admiração, né, pelo que vocês construíram, de onde vocês vieram e onde vocês estão. A jornada de vocês foi construída, né, como um casal, em cima das diferenças, mas sempre com pensamentos positivos um sobre o outro. Por outro lado, os casais com sistema fraco de ternura, eles tendem a recordar as primeiras impressões desfavoráveis. Eles não têm admiração pelo outro. E eles só lembram dos momentos de incerteza, dos momentos de problemas, dos momentos de angústia daquele relacionamento.
As palavras dos casais que não se dão bem, elas vêm à tona com frieza, né, com desprezo. Em vez de admirar, eles desprezam um ao outro, né? Ele se refere ao seu cônjuge como uma pessoa que só lhe trouxe desamor, né, que não fez nada pelo relacionamento. Até o seu primeiro encontro é relatado com desprezo, focando sempre naquilo que não deu certo. Outra parte bem importante é a noção do eu versus a noção de nós, né? Os casais felizes, eles tendem a relatar as suas histórias descrevendo bem que eles funcionam como uma unidade, eles funcionam como uma equipe, eles funcionam como um casal, né? E que a sua trajetória foi construída unificada. A sensação que a gente tem é que eles estão no mesmo barco, eles estão na mesma equipe, eles estão jogando no mesmo time. Geralmente, as palavras desses casais que se dão bem, elas demonstram crença, elas demonstram objetivos similares, elas demonstram valores. Eles lutaram, eles comentam, eles externam muito que estão ali porque lutaram junto, eles usam muito nós ao invés de eu, né? Eles descrevem, né, quais foram os objetivos e como eles chegaram lá juntos, toda a sua trajetória. No entanto, quando quando esse pensamento do nós é substituído pelo eu, né, pela pessoa individual, a noção do nós ela é perdida. O cônjuge, ele geralmente só descreve a sua história, enfatiza tudo o que ele fez individualmente. Foi que a postura dele individual afetou a vida do casal? O que foi que o outro fez para desenvolver aquela angústia, né, aquele desconforto dentro do relacionamento? Todos os relacionamentos têm conflitos, né? Todos os relacionamentos têm momentos difíceis de negociação. Não é o meu, não é o seu. Todos nós passamos por momentos de crise. E isso independe se o casal é feliz ou se o casal é infeliz, né? A vida a dois, ela requer um pensamento positivo muito genuíno, ela requer uma constância, né, nas coisas, na habilidade do diálogo, ela requer que a gente esteja sempre monitorando as nossas ações negativas. Porém, muitos casais ficam presos na negociação e não conseguem dialogar, né? Eles se reúnem para resolver aquela situação e acabam sempre resolvendo tudo que está ao redor, menos o real problema. Eles iniciam uma conversa com o intuito de solucionar aquele problema, mas as acusações são mais fortes, né? O sentimento de desprezo pelo outro, o acusar, o dizer que o outro está sempre errado, que a culpa é sempre do outro, acaba desperdiçando aquele momento. Eles se agridem, mas eles desfocam do principal, que era a solução do problema. Então, um momento em que poderia ter sido solucionado aquele problema é desperdiçado com brigas, com agressões. E isso só vai distanciando o casal. Isso só vai fazendo com que o casal fique preso cada dia mais numa vida desarmoniosa, numa vida infeliz, um sem se comunicar com o outro, um sem expressar por outro todas as suas vontades e todos os seus sentimentos. E aquilo prende vocês naquela situação, naquela constância de desprezo, né? Naquela constância de desamor, naquela constância de angústia. Outra questão muito importante de ser analisada é o mapa de amor interno que um casal, né, que o casal tem em comum, que um cônjuge tem pelo outro. Quando eu analiso as memórias de um casal, eu procuro ver se eles têm memórias vívidas, se eles têm memórias distintas um do outro, né? Como o momento quando eles se conheceram, como momentos importantes do namoro, como datas importantes, data do casamento, quando ele pediu a sua mão, como seu cônjuge era no tempo que vocês se conheceram, né? O que ele tinha de bom que despertou o teu interesse. Quando os casais são felizes, eles descrevem, né? Eles dão descrições detalhadas
indicando que eles continuam a se entender, que eles continuam a respeitar um ao outro, que é muito importante que esse casal ele viva uma harmonia. Eles enfatizam o que deixa o outro triste, o que deixa o outro feliz, né? Eles descrevem o que fazem, né? Como eles se preocupam com o bem-estar do outro, como eles se colocam no lugar do outro em determinadas ações. Eu também procuro observar se a energia positiva desse casal ela está inserida dentro dessas descrições, se eles têm pensamentos positivos um para com o outro, se eles têm comparações positivas dentro da vida desse relacionamento. Como vocês podem imaginar, os casais que perdem essa conexão, eles não têm o mesmo pensamento. Né? As descrições são completamente distorcidas. Em vez disso, eles mantêm-se impessoais, eles mantêm-se tensos quando eles recontam as suas histórias. Eles não mencionam nada de específico um sobre o outro, a não ser momentos de desgaste, a não ser momentos de brigas, a não ser momentos de anseios negativos. A visão do passado deles é sempre muito genérica. Né? Eles contam coisas bem salteadas uma da outra e sempre muito individualizada. Não há mais mapa de amor dentro desse relacionamento. Há mapas individuais. Mas como casal, esse casal não tem mais um relacionamento a dois. Eles vivem na mesma casa, mas com vidas individualizadas. Né? Ao invés daquela parede que reveste o relacionamento, hoje há uma parede no meio desse relacionamento, que separa aquele cônjuge um do outro e que distancia-o cada dia mais. Outra questão muito importante para ser avaliada é o glorificar as suas lutas versus cair no caos. Então, os casais que descrevem a história do relacionamento como sendo caótica, né, como sendo desarmoniosa, como sendo infeliz, normalmente eles estão infelizes no momento, eles estão infelizes no problema. Quando o passado deles, né, só traz momentos de incerteza, só traz momentos de indecisão. Quando a mulher ela relata somente as mágoas que ela trouxe durante toda a sua jornada, com certeza aquele relacionamento vive um momento de dificuldade. Eles não contam histórias de união, eles não contam aprendizados que tiveram durante a sua trajetória, eles só contam experiências negativas. Não há uma percepção deles de que as dificuldades e os conflitos do passado, eles fortaleceram a confiança. Eles não conseguiram aprender nada diante dos obstáculos que enfrentaram na vida. Né? Eles não conseguiram ter nenhum saldo positivo de tudo que aprenderam durante a sua jornada. Né? Eles só saudaram momentos negativos, só momentos de angústia e momentos de desamor. Eles só conseguem lembrar daquilo que foi negativo e caminham para um futuro de incertezas, né? E pensando sempre no futuro, achando que cada dia eles vão estar mais desconectados. Para eles, a vida apenas passou, o relacionamento apenas foi empurrado com a barriga, essa vida foi apenas reativa. Eles não fizeram nada pelo relacionamento. Né? Eles viveram o momento, eles foram empurrados pela vida. Eles não fizeram nada para recuperar esse casamento. Não existe momento de positividade dentro dessa relação. Ao invés disso, os casais positivos, os casais que conseguem aprender com os seus erros, eles contam a sua trajetória detalhadamente. Né? Eles explicam os momentos de incertezas, mas eles contam como eles superaram essas incertezas juntos. Né? Eles contam como eles alcançaram os seus objetivos, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram. Eles relembram aspirações que tinham no passado e as aspirações que têm hoje, mas sempre nos seus planos colocando o outro. Né, sempre englobando o objetivo do outro dentro do seu, sempre pensando como um casal.
Esse casal, eles construíram um sistema de significado e um sistema de propósito compartilhado. Eles deram sentido à vida um do outro, né? Eles se conectaram durante a sua trajetória e continuam pensando como um casal. O segredo para isso tudo é como você interpreta os eventos negativos e os eventos positivos da sua vida, né? O significado que a gente dá às situações. Hoje mesmo eu estava vendo a minha filha de 8 anos brincando com as amiguinhas através de uma chamada de vídeo, né? Então elas brincavam de boneca alegremente como se elas estivessem ao vivo, né? Nos finais de semana a nossa casa sempre estava cheia com as amiguinhas das meninas, né? E aí veio todo esse caos da pandemia e a gente teve, né, que resguardá-las dentro de casa. E o que eu quero tirar disso, né, é que ela se adaptou a esse momento, né? Ela reinventou e ela ainda tirou um propósito positivo. Ela diz: mãe, antes eu só conseguia trazer uma amiguinha ou duas, agora eu consigo brincar com 4 amigas ao mesmo tempo. Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo ela não conseguindo, né, estar com as amigas, elas reinventaram uma nova maneira de brincar, né? E ela tirou dali algo positivo daquele momento. Então é isso que faz essa inocência que falta dentro do nosso relacionamento. É a gente perceber que os momentos negativos podem ser transformados em momentos positivos. É a gente ter a humildade de tirar de dentro das dificuldades os aprendizados e os pontos positivos, né? É isso que falta dentro da nossa relação. É a gente parar de enxergar só o negativo, é a gente parar de ver só os defeitos, é a gente parar de enfatizar só as incompreensões. A gente precisa ver o lado positivo do outro, a gente precisa ver o que o outro faz pelo relacionamento. Às vezes as coisas são tão insignificantes, às vezes o que o outro faz para a gente é tão insignificante, mas para ele é uma forma de demonstrar a importância que a gente tem. Às vezes as coisas que a gente considera insignificantes vão passando e a gente esquece de agradecer e a gente esquece de ser grato. Meu marido chegou, né, e chegou e viu que eu estava muito atarefada e tirou o lixo e jogou fora. Eu sou grata, marido, por você ter me ajudado. Meu marido chegou e viu que eu estava fazendo a janta e que a louça estava uma pilha de louça na pia e ele me ajudou a lavar. Obrigada, marido. Né? O marido fez algo por mim que eu achei que era tão trivial que eu esqueci de agradecer. Gente, vamos tirar dos nossos momentos positivos do nosso dia a dia, vamos aprender a ser grato, a enxergar aquilo que tem de bom na nossa vida. Vamos parar de pensar negativo e de só enxergar o que é ruim, o que é mal, o que nos angustia, o que nos faz sofrer. Vamos tentar enxergar as coisas boas, né? Assim a gente vai dar uma nova visão e um novo sentido ao nosso relacionamento. Outro ponto muito importante é a decepção versus a satisfação. Quando os casais eles correm risco de se separarem, pelo menos um deles vai expressar a decepção que ele teve durante o relacionamento. Ele vai enfatizar que nada daquilo que foi acordado no início do relacionamento aconteceu. Ele vai deixar bem claro a sua decepção perante aquele relacionamento. Com frequência, eles vão revisar, né, o passado, deixando muito bem claro o tamanho da decepção que foi aquele relacionamento. Muitos deles até usam do cinismo e dizem não lembrar que se comprometeram com aquele relacionamento daquela forma e que a esposa ou o cônjuge esperou muito deles, mas que nada daquilo foi acordado. Normalmente essa conversa é muito pequena, essa conversa é muito objetiva e termina rapidamente. Em um contraste brutal com os casais que vivem um relacionamento harmonioso, os cônjuges satisfeitos, eles enfatizam que todas as suas expectativas foram preenchidas e que aquelas que ainda não foram estão caminhando para serem, que o relacionamento supriu todas as suas necessidades e que as que ainda não foram supridas, com certeza estão caminhadas para ser.
Então, eu concluo, né, todo esse meu conjunto, né, eu concluo toda essa minha entrevista, todas essas minhas perguntas, né, todas essas minhas 5 dimensões, eu concluo esse relacionamento quando essas 5 dimensões elas são negativas. Normalmente esse relacionamento ele não tem como ser ele não tem como ser recuperado. Quando menos de 5, né, dessas alternativas elas são verdadeiras, né, a gente consegue sim recuperar, mas a gente consegue virar essa chave através do compromisso do casal, através da responsabilidade que cada um tem dentro desse relacionamento, e a gente consegue criar aí um novo relacionamento, a gente consegue criar aí um novo acordo em que os dois se comprometam em realizar mudanças brutais aí dentro desse relacionamento e que a gente refaça, a gente reacorde acordos antigos, né? E isso vai fazer diferença na recuperação desse relacionamento. O primeiro passo para que a gente consiga nutrir o amor verdadeiro é reconhecer o seu estado, com todas as imperfeições e com todas as complicações. Todos nós somos imperfeitos e complicados. Todos nós temos nossas fraquezas, nossos defeitos. E a gente precisa entender que nós somos iguais, no sentido das imperfeições. Se eu tenho defeitos, se eu tenho imperfeições, é claro que o meu cônjuge também vai ter. Né? Se eu tenho momentos de desgaste emocional, se eu tenho momentos de incerteza, de desamor, o meu cônjuge também sente isso. Né? Então a gente precisa compreender sempre dentro dos nossos defeitos o defeito do outro. Né? E a gente precisa honrar esse nosso relacionamento, mesmo diante de todas essas imperfeições, mesmo diante de todas essas dificuldades. A gente precisa honrar aquele compromisso que a gente fez há algum tempo atrás. Eu tenho visto muitas pessoas se virarem contra o seu cônjuge. Eu tenho visto muitas pessoas jogarem um bom relacionamento, jogarem uma boa amizade no lixo pela a impossibilidade de compreender as imperfeições do outro. Eu passei a acreditar que o maior obstáculo do amor talvez seja uma sensação de exercício de direito, que faz com que as pessoas saiam de um relacionamento achando que merecem uma vida melhor, achando que merecem um relacionamento perfeito, achando que merecem uma união perfeita. E que essa união perfeita, que esse relacionamento perfeito existe por aí. E a pessoa vai procurar e vai encontrar, certo? Para mim, isso não é certo. Né? Para ser bem direta, eu não acredito nisso. Não existem relacionamentos perfeitos, não existe vida a dois perfeita. Nenhum caso de amor duradouro, ele pode ser uma cópia de um amor idealizado. Seja a nossa imagem da perfeição, o casamento dos nossos pais, o casamento de uma celebridade, os casamentos de novela. Né? Ninguém se compara a esse tipo de vislumbre, porque nós somos únicos. E os nossos relacionamentos também não são diferentes. Não dá para eu me comparar com o relacionamento da minha vizinha, porque eu sou uma pessoa diferente e meu marido também. Nós somos seres humanos únicos. E como seres humanos únicos, a gente constrói um relacionamento único. Né? A história de amor dos outros nunca vai ser igual à nossa. Né, a história de amor de alguém, de algum familiar, de alguma pessoa que eu estimo, jamais vai ser igual à minha. Né? Nós somos diferentes e as nossas histórias também são diferentes. A jornada de vocês jamais será igual à de ninguém. E é assim que deve ser. Apaixonar-se não é algo estático. Né? Isso se aprofunda com o tempo, isso vai mudando com o tempo. O amor duradouro, ele acontece quando nós amamos a maior parte do que aprendemos sobre a outra pessoa. E nós conseguimos tolerar as falhas que não podem mudar.
né? As imperfeições daquele outro. Os problemas conjugais acontecem justamente por essa falta, né, de aceitação do outro, por esse não entendimento, não querer entender que todos nós temos imperfeições. Um relacionamento sério, um relacionamento de longo prazo, ele vai passar por momentos de dificuldades, ele vai passar por momentos de decisões, e isso é super normal, gente. A gente tem que aceitar os resíduos dos erros que a gente comete durante a nossa vida conjugal. E a gente precisa tentar resolver os incidentes lamentáveis que surgem dentro da nossa jornada, que surgem dentro do nosso relacionamento. A parceria amorosa, ela nos dá presentes maravilhosos, que fazem valer muito a pena viver esse relacionamento. A gente precisa ter em comum com o outro um senso de propósito. A gente precisa entender que a saúde e a riqueza vêm dentro da união, dentro de um casamento saudável, dentro de um casamento feliz. A gente precisa entender que o cuidado, que a atenção que a gente tem pelo outro precisa ser sempre regada de amor, regada de afeição, regada de afeto. Aprender a estimular uma outra pessoa e permitir que ela nos ame, permitir que ela adentre dentro da nossa vida, permitir que ela adentre dentro da na nossa individualidade, é uma bênção de vida. Conviver a dois, com harmonia, com amor, com conexão, é uma dádiva de Deus. O amor, ela é a experiência mais sagrada que a gente pode ter na vida. A gente precisa lembrar-se de que a gente constrói confiança estando presente e fortalecendo a lealdade por meio da gratidão que a gente tem pelo outro, estimando e honrando a relação que nós criamos juntos, estimando e honrando a família que a gente construiu, estimando e honrando a vida que a gente escolheu, né? Porque no momento que você se une a uma outra pessoa, vocês escolheram unir-se, vocês escolheram transformar a vida individual na vida de casal, vocês escolheram formar uma família, vocês escolheram formar um vínculo que precisa ser forte, duradouro, que precisa ser regado de amor e de compreensão. Parafraseando o provérbio 31, o valor de um bom cônjuge, ele excede ao de rubis, aos de diamante. E tendo um amor no qual você acredita, vocês vão vivenciar o bem, jamais o mal, em todos os dias da sua vida. Então, quando você ama, quando você confia e quando você acredita no seu relacionamento, mesmo nos momentos de conflito, de desamor e de desunião, precisa haver paz dentro do teu coração para saber compreender e extrair da tua relação algo de bom. Então, meu momento não traduz a minha relação. Não é porque eu estou vivendo um momento de briga, não é porque eu estou vivendo um momento de desacordo com o meu cônjuge que eu vou colocar toda a minha relação em desacordo, que eu vou colocar toda a minha relação em desamor. O problema, ele precisa ser solucionado. Ele não pode englobar e engolir toda a nossa relação. Os problemas são à parte, devem ser resolvidos. Não é porque eu tenho um problema que está me angustiando que eu vou achar que toda a minha relação é ruim, né? Que eu vou achar que toda a minha vida conjugal não presta. Então, gente, foca no problema, resolve o problema e pensa positivo sobre a tua relação. Deus nos fez para viver em harmonia. Deus nos fez para viver de amor. E é isso que a gente precisa colocar dentro da nossa relação. Amor e harmonia. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa noite. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o relacionamento de vocês. Eu espero, com a minha palavra, ter adentrado dentro do coração de vocês e ter iniciado aí um momento de transformação dentro da tua vida conjugal. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês são os nossos formulários que estão aí na bio do nosso Instagram. Então, entra aí no meu Instagram,
Josi Braga Vasconcelos. Lá tem um link chamado Tap Link, então você aperta lá, tem 2 formulários, né? Um para você concorrer a um processo de coach 100% gratuito. A gente passa 3 meses juntinhas semanalmente e eu quero ter a oportunidade de transformar a tua vida. E a outra é para que você possa participar das nossas mentorias online ao vivo, que vão acontecer a partir do mês de junho. Preenche o formulário que a gente vai conversar aqui ao vivo e eu vou tirar todas as tuas dúvidas. Eu espero vocês na terça-feira, a partir das 8 da noite, para a gente ter mais um momento maravilhoso como esse, para a gente conversar sobre os nossos relacionamentos. Então, se vocês querem que eu fale sobre um tema específico, coloca aí nos comentários. Vai lá no privado de qualquer uma dessas 3 plataformas, comenta, Josi, eu queria muito que você falasse sobre esse determinado tema, e aí eu vou desenvolvendo aqui e a gente vai se ajudando. Gente, um beijo muito grande no coração de vocês, espero vocês na terça-feira, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu espero, do fundo do meu coração, ter plantado aí a minha sementinha, que vai florescer e virar uma árvore linda dentro da relação de vocês, que vai fazer com que vocês transformem a vida conjugal de vocês, que vai fazer com que vocês vivam em harmonia, vivam em amor e vivam em união. Quem está me assistindo pelo Facebook e pelo YouTube, um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, para a gente participar de mais uma live linda como foi essa de hoje. Beijo no coração de vocês e até terça-feira. Para quem está me assistindo pelo Instagram, um beijo muito grande para vocês. Marcela, João Lucas, Celinha, um cheiro, Celinha, saudades. Beijo, beijo, beijo. Até terça-feira. Soraya, até terça-feira a partir das 8 da noite. Eu espero todos vocês. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até mais.